Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, antes de começar o nosso vídeo, vocês já sabem disso. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo aí com os amigos, com os colegas aí, e também curtir o vídeo, gente, tá bom? Acompanha no YouTube, TikTok, no Instagram também, tá? Patrícia Daher, dia a dia com Patrícia Daher, para você receber um conteúdo bem legal e bem bacana. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que é o quê? A aquisição de imóvel. Né? Muitas pessoas, até a gente postou aí um vídeo anterior falando sobre proprietária quem tem o registro, isso gerou bastante polêmica, o pessoal aí me parando às vezes nos locais em que eu frequento, questionando, querendo tirar dúvidas, e esse vídeo é para você que quer adquirir um imóvel, né? Então, Patrícia, o que eu devo saber, né? Qual que é o meu primeiro passo? Eu quero comprar um imóvel. Gente, a primeira coisa para você que quer comprar um imóvel, o que você tem que fazer? Primeiro ponto, ver o imóvel? Óbvio, né? Você quer comprar um imóvel, você tem que ver o imóvel. É claro que tem uma situação diferente, a questão de imóvel em leilão, que aí é tema para um outro vídeo, tá? Mas aqui um imóvel que você viu na internet ou numa imobiliária, então você tem que ver esse imóvel, tá? As reais condições do imóvel, localização e tudo mais. Depois, você tem que pegar a matrícula do imóvel ou a transcrição. O que é a matrícula do imóvel? É a certidão de nascimento dele, gente, né? Então, é uma certidão de nascimento em que vem ali o proprietário, né, o vendedor, a metragem, se é um terreno, se teve uma construção de casa, se é um apartamento, se tem vaga de garagem. Então, você tem que pegar essa matrícula do imóvel. Inclusive, para ver se existe ali o registro, né, ou a averbação que conste na matrícula alguma pendência judicial, né? Então, de um processo trabalhista, um processo de execução fiscal, enfim, tá? Outro ponto importante é você levantar a documentação em nome dos vendedores. Gente, tem que ver se esse vendedor tem processo trabalhista, tem processo de execução fiscal, tem um processo civil, se esse imóvel, ele tem ali, pesa sobre ele, às vezes o proprietário, o vendedor, ele faleceu e não foi feito o inventário, quem está vendendo o imóvel é o herdeiro, só que nem começou a fazer inventário, nem fez inventário, então tem que fazer um levantamento de tudo isso. Aí você pode me questionar, mas Patrícia, se esse imóvel, ele tiver um processo judicial, então eu posso esquecer, eu não compro o imóvel mais. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Muitas vezes o imóvel, ele tem uma execução fiscal, por exemplo, uma dívida ali de IPTU. E aí você tem que tentar ver questão de valores. Poxa, é interessante para mim? Qual é o valor dessa dívida? Vou puxar lá na prefeitura, certidão lá de débitos. Qual é o valor da dívida? Qual que é o valor do imóvel? Qual que é a localização? É algo que eu realmente quero para mim? Eu quero morar nesse imóvel? Então é uma questão de você analisar custo-benefício, tá? Muitas vezes o fato de existir uma dívida no imóvel não é simplesmente um fato ou um impeditivo, melhor dizendo, para você comprar aquele imóvel, tá? Então, isso não quer dizer nada, você tem que fazer um levantamento. Mais importante, se você for comprar um apartamento, ele tá dentro de um prédio ali, um condomínio, o que é legal você também entrar em contato com a administradora, com o síndico, ver se existe dívida de condomínio, tá? E é com muita calma a negociação de compra e venda de imóvel, tá? Que eu vejo, infelizmente, não são todos os corretores de imóveis, não são todas as pessoas, mas aquele desespero, sabe? Parece que vai perder ali aquele imóvel. Até pode perder, mas, gente, você não tá comprando um lápis, entendeu? Você não tá comprando um sonho de valsa na padaria, tá? Você tá comprando o quê? Um imóvel. Então, você tem que fazer o levantamento, porque depois, meu querido, se tiver problema, minha querida, aí o negócio complica, porque aí você vai ter um prejuízo com o imóvel que você comprou, você vai ter um custo com a contratação de advogado, você vai depender de processo e muitas vezes você consegue ganhar e muitas vezes você não ganha o processo, tá? O que é muito triste. Então, antes de você comprar um imóvel, antes de você assinar um contrato, tá?
tenta fazer um levantamento, porque muitas vezes você vai numa imobiliária, não, primeiro você tem que dar um sinal e depois você vê documentação, tudo, mas gente, você tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes também a imobiliária pode ser enganada, né? Você não sabe se o vendedor ele é uma pessoa honesta, se não é, se é um estelionatário. Aí o pessoal imagina, que isso não acontece, quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Eu já tive uma imobiliária me contratando, gente, pra atuar em processo judicial. Que fez negociação com o construtor, sabe, para comprar imóvel antigo, demolir e construir, e deu problema, o cara era estelionatário, tá? A imobiliária teve que me contratar, pagou os meus honorários, tive que defender imobiliários, corretores, assim como os vendedores também, para eles reaverem o imóvel deles, né? E então, cuidado, gente, muito cuidado, não vai nessa empolgação, não, que às vezes o barato sai caro. Tá bom? Então a dica de hoje é essa. Antes de você adquirir um imóvel, puxe certidões em nome dos vendedores no imóvel, faça um belo levantamento da documentação antes de assinar um contrato de compra e venda e bem antes de fazer uma escritura. Tá bom? Espero que tenham gostado e um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Obrigada!